Olá, pessoal do Twitch. Mais um minutinho, só enquanto a gente normaliza aqui a transmissão no YouTube. Eu não estou conseguindo ter acesso ao YouTube. Não acredito nisso. Mas ela não está usando lá. Não consigo. Será que a gente começa só no Twitch? Não sei, professor, eu estou nervosa agora. E, Vitória, será que dá para deixar uma mensagem lá no YouTube dizendo para encaminhar para cá para o Twitch? Não sei, professor. Deixa eu ver aqui. Podemos? Só um minuto, professor. Última tentativa que eu vou fazer. Acho que vai ter que ser só pela Twitch hoje. Mas você põe uma mensagem lá, Vitória? Então, encaminhando o pessoal para o Twitch, pode ser? Põe assim, professor. Tá ótimo. Olá, pessoal. Muito boa tarde a todos. Hoje a gente tem uma palestra bem bacana sobre cavernas do estado do Mato Grosso, com a Nathalie Linhares. Antes, só queria fazer uns informes. Então, os certificados eles são enviados no sábado somente. É bem importante que vocês preencham o link que aparece aí no chat com o nome completo de vocês. Do jeito que vocês escrevem lá, é o jeito que vai aparecer no certificado. Então, prestem atenção nisso. E também prestar atenção só mais uma coisa, que é para ver se vocês enviam esse formulário. Temos na próxima semana 2 palestras que serão bem bacanas, uma dia 5, que será ministrada pelo professor Ricardo Ivan Trindade, intitulada Usando o Paleomagnetismo para contar a história do crato amazônico nos supercontinentes pré-cambrianos, e uma outra do dia 7, que será ministrada pelo professor Afonso Nogueira, lá da UFPA, intitulada Sedimentação Neoproterozoica Cambriana do Sul do Crato Amazônico. Então, sintam-se convidados, esperamos vocês por aqui também. Então, só para fazer um breve histórico aí sobre a atuação da palestrante de hoje, como eu falei, a Nathalie Linhares, ela é graduada em Ciências Biológicas pela Faculdade Integradas da Terra, de Brasília, e faz Gestão de Turismo pela Universidade Internacional Uninter. Mestre em Ciências Ambientais pela Unic, técnica em Turismo e Guia de Turismo Regional do Mato Grosso desde 2002, atuando em espeleologia desde 2003, com experiência em prospecção, endo e exocársticas, espeleotopografia, espeleoturismo, etnoespeleologia, bioespeleologia, plano de manejo espeleológico. Quase que um trava-línguas, né, Nathalie? Ocupa o cargo de presidente do Instituto Mato Grossense de Espeleologia, Rames Bucaí, e possui experiência em organização de eventos culturais indígenas através de 3 edições do Encontro Indígena realizado pelo Instituto de Ecossistema e Populações Tradicionais ECOS. Nathalie, te agradeço por aceitar participar da palestra, e a palavra é toda tua. Bom, estão todos me ouvindo bem? Sim. Sim. Bom, boa tarde, né? Eu que agradeço o contato de vocês para poder participar desse evento que vocês realizam sempre, e principalmente para falar de espeleologia, que é um tema que ainda é muito novo em Mato Grosso.
né, principalmente quando se diz relacionados à pesquisa, né, e eu estou aqui para apresentar hoje um tema que foi pedido, né, por vocês, que é Cavernas de Mato Grosso. Então, é um tema amplo, né, que eu posso estar apresentando diversos assuntos dentro dele, e eu selecionei aqui os principais que eu vejo que são os mais necessários, né, principalmente porque o público maior, acredito que seja geólogos desse evento, né, então fica aqui também meu agradecimento, tá, pelo convite. Eu vou abrir aqui no sistema o material. Vocês estão vendo a primeira tela? Sim, estamos. Então tá, então às vezes eu vou confirmar para ver se está tudo ok, tá? Bom, então, Cavernas de Mato Grosso. Essa palestra eu estou ministrando, mas ele está sendo realizado pelo Instituto Mato Grossense de Espeleologia, né, Rames Bucair, que é um instituto novo, ele foi criado em 2019, dia 12 de dezembro, e a gente já iniciou algumas ações, né, então, sempre que a gente puder estar falando de cavernas no estado, para as pessoas interessadas, tanto profissionais, né, da área científica ou não, pessoas que não precisam ser estudantes, nem profissionais da área, todos podem estar participando, né, de atividades e conhecendo mais sobre a espeleologia. Até porque o que faz tornar uma pessoa um espeleólogo não é nem a sua formação acadêmica, né, e sim o seu interesse e sua experiência. Sendo que em caverna a gente aprende mesmo fazendo, na prática, né. E hoje já temos uma evolução considerável em relação à pesquisa no Brasil, que nos faz, assim, teoricamente, aprender mais também, né, dentro das pesquisas realizadas. Então, eu vou apresentando aqui a primeira coisa que a gente tem que ser falado da espeleologia, né, que é um tema que, se for falar aí, que nem a professora falou, aí enrola a língua, né, são tantas áreas, uma área multidisciplinar. Então, é a ciência que estuda as cavidades naturais subterrâneas e outros fenômenos kársticos, nas vertentes de sua formação, constituição, características físicas, formação de vida e sua evolução ao longo do tempo. Porque quando a gente fala espeleologia, muitas vezes o pensamento das pessoas se remetem à caverna, um local escuro, né, uma abertura que foi proporcionada numa rocha, e na maioria das vezes não se pensa o que tem lá dentro, né? Acho que a maioria do pensamento das pessoas é que é um local escuro, vazio. E pior, né? Foi criado com o tempo uma ideia de que dentro das cavernas, por ser escuro, é um local onde tem monstros, né? Isso aí, muitas pessoas pensam isso. Tem alguns filmes que acabam também trazendo essa imagem para as pessoas, que o animal que existe em caverna é apenas morcego, que os morcegos chupam sangue das pessoas, atacam as pessoas. E um dos trabalhos que a gente sempre faz nas nossas palestras é desmistificar isso tudo, né? Que o morcego não é rato voador, que o morcego não vai atacar ninguém, e que dentro das cavernas a gente tem um outro mundo. Eu costumo dizer que é um outro mundo, né? A gente acessa um outro mundo dentro das rochas, né? Então, depois que foi formado todo aquele maciço rochoso, a água veio trabalhando, né? Veio o fraturamento da rocha e a água veio trabalhando de uma forma bem lenta. E é justamente essa lentidão da água que faz com que a rocha comece a dissolver, né? Estou falando mais aqui do calcário, do dolomite, e ele começa também a criar novas formas, que aí vem a sua formação secundária. E dentro disso vai se criando um ambiente, né? Esse ambiente ele vai sendo formado por dissolução da rocha, né, em contato com o CO2, e ele vai criando também microclima, né? Vai criando outras estruturas físicas, como os espeleotemas, que a gente tem diversos, não só estalactite, estalagmite, mas temos travertinos, temos, enfim, uma infinidade de espeleotemas, e também tem o microclima, que é algo intangível, a gente não toca no microclima, né? Mas o microclima é um fator muito importante para a gente se estudar, né? E para a conservação da vida na caverna. Para ter uma ideia, quando se fala em plano de manejo espeleológico, que é realizado para atividades turísticas, para a gente determinar a capacidade de carga de uma caverna,
uma das principais variáveis a serem avaliadas é o microclima. Então, ele muitas vezes define como vai ser aquele turismo na caverna, quantas pessoas por dia, por guia, enfim, né? Tem a questão dos patógenos. Então, eu estou falando aqui buscando ampliar um pouco mais o que é uma caverna, né? Não só aquela estrutura física, mas tudo que tem dentro dela. E isso também a gente traz a definição, que é o que constitui o patrimônio espeleológico, né? Então, o patrimônio espeleológico é não só a rocha, né, mas como aqueles espeleotemas que estão lá dentro, as formas de vida que tem lá dentro, inclusive tem formas de vida que só tem em caverna, né, totalmente diferentes fora da caverna, e também tem um ambiente, né, o relevo, a paisagem, tudo isso faz parte do patrimônio espeleológico, tá? Porque quando vocês forem em algum momento ler legislação, é bom já estar com essa visão ampla do que é uma caverna, o que é a espeleologia. Bom, então, vamos contar um pouco aqui da história da espeleologia no estado de Mato Grosso. Isso é importante porque, como eu falei, é um tema novo, porém, é uma área antiga que já existe, né, em Mato Grosso. Ficou um tempo bem adormecido. Então, em 1790, Alexandre Rodrigues Ferreira, que era um baiano, ele fazia um trabalho ainda para a corte portuguesa e veio para Mato Grosso e descobriu uma caverna chamada Gruta das Onças, na Vale de São Domingos, fica a oeste de Mato Grosso, próximo a Vila Bela, e lá foi realizada a primeira topografia de cavernas no Brasil. Então, a primeira caverna topografada no nosso país foi aqui em Mato Grosso, né? Isso é muito pouco falado, muito pouco conhecido. Então, assim, isso é um fator histórico importantíssimo que nós temos aqui, né? Houve uma reportagem uns anos atrás, acredito que uns 3 anos atrás, quem buscar mais no Google lá vai encontrar, tem vídeo também de entrevistas, quando o SECAV, uma equipe do SECAV foi até o local, o Zé Guilherme, que era do SECAV aqui de Mato Grosso, né, quando tinha o SECAV aqui, ele que levantou toda essa história, junto com Augusto Auler, né, um outro geólogo, um dos mais reconhecidos aqui no país. E o Joci Cruz, junto com o Júlio César Linhares também, eles fizeram todo um estudo para constatar essa caverna aí, se é a mesma que o Alexandre Rodrigues Ferreira desenhou. Na época, a topografia era diferente, né, a tecnologia era diferente, e teve um estudo, né. Mas ainda ninguém bateu martelo, né, porque ainda precisa ser constatado algumas coisas, mas quase 100% que essa caverna é a mesma que Alexandre Rodrigues Ferreira mapeou. Então, nós temos esse fator histórico. E mais adiante, a gente teve um importante profissional, agrimensor, chamado Rames Bucair, que é o nome que a gente deu para o nosso instituto, em reconhecimento ao trabalho dele. Ele que sucedeu o Marechal Cândido Rondon aqui no estado, referente a esse trabalho, porque Marechal Cândido Rondon, ele andava, né, tinha o trabalho junto aos índios, instalação das linhas telegráficas no estado, e Rames Bucair chegou de andar com ele, e ele sucedeu depois, né, depois do Rondon, quem tomou a frente desses trabalhos de instalação das linhas foi o Rames. E o Rames, com o tempo, ele foi tomando gosto, ele gostava muito de andar, e ele foi encontrando muitas coisas, né, muitas peças que nós temos hoje no Mato Grosso, vem dele. Né, tem um museu de pedras lá no centro de Cuiabá, que hoje está fechado, após a morte dele, fechou, mas eu tive a oportunidade de ir lá várias vezes, de conhecer o Rames também. Ele tem materiais paleontológicos, arqueológicos, espeleológicos, e nesse trabalho dele, ele catalogou 39 cavernas no estado, né, com toda a dificuldade da época, ele ainda foi registrando, e junto com ele andava fotógrafo, ele gostava de anotar tudo, características, então, naquela época nem tinha sistema, né, para a gente cadastrar a caverna, nada, e ele já fazia, ele já tinha essa preocupação. Hoje está com a família, né, todo esse material. Aqui nós temos uma
do lado direito, eu não sei se está aparecendo direito para vocês, para mim está do lado direito aqui, que é a carteira dele, da Sociedade Brasileira de Espeleologia, número 54. Então, a Sociedade Brasileira de Espeleologia, a SBE, né, criada em 69, fez 50 anos, ano passado, ele foi número 54 de associado à Sociedade Brasileira de Espeleologia. Essa aqui é a carteirinha dele, o qual ele sempre se orgulhou muito. Aqui nós temos aqui um relatório de atividades do GEMAT. O GEMAT foi um grupo espeleológico de Mato Grosso, ou seja, hoje nós temos o IMESP, que é o nosso grupo, né, que temos hoje, nosso Instituto Mato Grosso de Espeleologia, e teve já antes o GEMAT, que quem criou foi o Rames Bucair. Né, aqui tem o endereço, né, do instituto, né, do grupo, né, deles, de espeleologia, e aqui também tem o nome de algumas cavernas e município. Inclusive lá, Lagoa Azul de Munito, foi ele que catalogou também, que explorou, entre outras aqui, Rosário, Rondonópolis, Poconé, enfim. Ele, apesar das dificuldades da época, ele fez um trabalho primoroso. E saiu no boletim Espeleotema. Esse boletim existe até hoje. É uma revista que sai sempre informativos referentes à espeleologia no Brasil. Depois disso, a gente teve um grupo chamado Instituto de Pesquisas Curupira-Araras, que também fez um trabalho importante no estado, referente às cavernas. Ela foi criada em 1986, hoje ela está inativa, chamada IPECA, conhecida como IPECA, né? E eles fizeram um grande trabalho em Chapada dos Guimarães, em Rosário Oeste, em outros municípios. O Rames Bucair participou de alguns campos também desse grupo. E hoje as cavernas que a gente conhece em Chapada dos Guimarães, por exemplo, quem cuidou, porque tinha uma visitação naquele local já tem há muito tempo, desde 1970, já se visitava a caverna, não existia turismo ainda consolidado na região. E esse Instituto IPECA foi o instituto que cuidou da conservação daquele lugar na época, né? E aí hoje está inativa. Bom, falando aqui um pouco dessas instituições e sistemas de informações espeleológicas, né? Instituições hoje. Então, a gente consegue ver, ter um panorama da história da espeleologia no estado de Mato Grosso, o que aconteceu já desde o Alexandre Rodrigues Ferreira, em 1790, até hoje, né? Hoje nós temos algumas instituições que atuam no sentido da conservação de cavernas também, mas estamos galgando, Mato Grosso está galgando ainda aí em questão de legislação, de cumprir a legislação, mas a gente já deu uma avançada importante. E dentro desses órgãos, dessas instituições, alguns contêm o sistema de informação, né, que é o registro de características das cavernas, né? Características técnicas. Então, primeiramente, a gente tem aqui o CECAV, que é Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas. Ele está atrelado ao Instituto Chico Mendes. Tá? Então, hoje, todas as cavernas que estão em área federal, dentro de unidade de conservação, é o CECAV que responde. Mas é importante saber também que, independente se tem uma caverna dentro de unidade de conservação e ela está dentro ou fora, o CECAV é uma entidade que presta serviço de informação para quem estiver interessado, precisando. Então, aquelas cavernas que estão fora de unidade de conservação federal, estão em unidade de conservação estadual, ou fora mesmo de unidade de conservação, seja ela qual for, e precisar de informação, conhecimento, o CECAV é aberto para receber essas perguntas, tirar as dúvidas. Ele está localizado em Brasília, Central, onde o Jossi Cruz é o responsável, né? Tem uma equipe que atende junto. Então, falando aqui para a maioria, acredito que sejam geólogos, profissionais que, em seus trabalhos, possam se deparar com cavernas, áreas kársticas, e queiram conhecer, tirar dúvida, explicações, o CECAV é o lugar para você poder entrar em contato e também tirar as dúvidas, tá? Tem o site do CECAV também, que está aqui embaixo. Depois vocês podem acessar e conhecer mais, né? Do trabalho do CECAV. E dentro do CECAV, nós temos o Cadastro Nacional de Informações Espeleológicas, que é o CANIE.
Então, hoje tem 582 cavernas cadastradas, né, de Mato Grosso, então, é o número de cavernas em Mato Grosso, não é nem a metade do potencial que nós temos. E no CANIE são registradas cavernas que geralmente são encontradas em trabalhos técnicos, né? Então, quando está se prestando serviço técnico, já tem no cadastro lá as perguntas, né, que a gente precisa estar respondendo sobre as cavernas, as características geológicas, biológicas, históricas, culturais. Então, é o local onde é registrado também. E aí fica aí também já essa informação importante para os profissionais que atuam na área da geologia e da biologia e outras mais, tá? Temos também uma outra instituição chamada, que eu já falei aqui, que é o SBE, Sociedade Brasileira de Espeleologia. Ela foi criada em 69, ano passado foi 50 anos, né? Foi comemorada no Congresso Brasileiro. E a SBE é uma associação sem fins lucrativos, e ela, hoje era MOCIP, e ela congrega a nível nacional, todos os grupos de espeleologia do Brasil. Inclusive, nós podemos estar pleiteando aqui um congresso nacional de espeleologia aqui em Mato Grosso, e para que isso aconteça, tem os requisitos, né, que precisamos alcançar, e é através da SBE que a gente consegue realizar. Eles dão, o apoio vem deles, né, com participação do SECAV e tudo mais. E aí, dentro do SBE, da SBE também, nós temos o CNC, que é o Cadastro Nacional de Cavernas, né, já fica aí para vocês conhecerem também, que lá no CNC nós temos 80 cavernas cadastradas de Mato Grosso. E lá a mesma coisa, tem a ficha para se cadastrar. Eu, no final da apresentação, quero mostrar para vocês sobre essa ficha. E é mais um local onde, caso precisem também ter acesso para conhecer alguma característica de alguma caverna, lá vai estar cadastrada. Claro que esse sistema eles vem se desenvolvendo cada ano, né? Vem melhorando o sistema, né? Sempre tem reuniões a nível nacional com os grupos de biologia, com o SECAV, para que possa melhorar cada vez mais as informações, os sistemas, até porque a demanda da espeleologia no Brasil cresce a cada ano. As pesquisas estão aumentando muito, né? Novos temas estão chegando, estão tendo necessidade, seja ela em qual área for, né? Na geologia, na biologia, enfim. Então, o cadastro, ele tem uma norma, né, de preenchimento, e aí a gente faz conforme é solicitado. E aí, além da SBE, nós temos aqui no estado, né, a Secretaria do Meio Ambiente, a SEMA, que não possui ainda um sistema de cadastro de cavernas. Hoje, essas cavernas que a SEMA é responsável são essas cavernas que não estão em unidade de conservação federal. Então, se ela estiver dentro de unidade de conservação estadual ou fora de unidade, é a SEMA que responde, né? Então, caso vocês estejam trabalhando numa área que não é unidade de conservação, enquanto é caverna, vocês vão se dirigir à SEMA, certo? E aí lá tem o departamento de serviços, né, que é relacionado à caverna de turismo, né, e tem também de licenciamento, né, que dependendo do empreendimento vai envolver vários estudos. E lá vocês vão poder se informar, tá? Mas quem sabe no futuro a gente pode ter esse sistema, né? E agora aqui, outra instituição é a nossa aqui, Instituto Mato Grosso, a nossa que eu falo é nossa Mato Grosso, nós mato-grossenses, né? Instituto Mato Grossense, desculpa, de espeleologia, a gente chama de IMESP também. Nós também não temos um cadastro, porém, uma das nossas atribuições é cadastrar. Então, o grupo de espeleologia, a gente chama instituto, mas é um grupo de espeleologia também. Uma das nossas atividades é organizar expedições, né? E dentro dessas expedições, a gente vai com o objetivo de cadastrar, né, essas cavernas e topografar. E fazer algum trabalho que seja necessário nesse local. Às vezes tem uso pela comunidade, turismo, enfim, a gente vai também registrando essas cavernas e a gente vai para o CNC e insere lá na SBE.
né? A gente pode, mais adiante, também criar um cadastro nosso. Enquanto isso, a gente faz parte lá como apoiadores regionais para o cadastro das cavernas de Mato Grosso, para o CNC, que está atrelado ao SBE. Tá? Bom, então, para a gente entender, diante dessas instituições todas, né, esse patrimônio espeleológico está sob competência de quem? Então, eu vou dar uma pincelada aqui, que isso aqui é um fator importante, que teve mudança uns anos atrás, e a gente passou por uma dificuldade, que eu falo, quem trabalha na área técnica também, né? Quem vai me responder isso? Quem é o responsável? Para quem que eu mando o ofício? Quem que é? Então, antigamente, o SECAV estava atrelado ao IBAMA, né? Hoje ele está atrelado ao Instituto Chico Mendes. Então, se a caverna está dentro de unidade de conservação federal, é Instituto Chico Mendes. Se não é, a gente vai diretamente para o Estado. Se o Estado não tem competência seria o quê? Ter pessoas qualificadas, né? Ou seja, os servidores que já passaram por uma qualificação que é oferecida pelo SECAV, de 2 em 2 anos, aproximadamente, são oferecidas essas qualificações. É isso que faz com que eles sejam competentes. Então, se a SEMA, por exemplo, não tem competência, isso vai passar para o conselho da SEMA, né? Mesma coisa, se alguém da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de algum município ter competência, ele mesmo pode estar respondendo por isso, né? Se a Secretaria não tem, pode ser o conselho da Secretaria também. Mas hoje a realidade nossa aqui no Mato Grosso é a SEMA. A SEMA é que tem a competência, nenhuma secretaria municipal tem a competência, apenas servidores da SEMA. E então, está fora de unidade de conservação federal, a gente se dirige à SEMA, tá? Qualquer coisa pode me perguntar depois. Bom, então vamos falar um pouco aqui da potencialidade de ocorrência de cavernas no estado e as pesquisas espeleológicas. Aqui é uma imagem lá de Rondonópolis, é a cidade de Pedra, né, toda a formação de arenito, é um local com bastante cavernas, bastante abrigos. Bom, vou falar um pouco aqui dessa definição, caverna, lapa, gruta, abrigo, é a mesma coisa, é diferente, essa é uma pergunta que sempre fazem. Na verdade, tecnicamente, trabalhando assim, em estudos, a gente usa abrigo mais para aquelas feições onde a abertura, né, é maior, ou seja, a largura da entrada é maior do que a profundidade. Então, é um abrigo, é um local onde eu consigo me abrigar da chuva, consigo me abrigar, né, das intempéries, né? E caverna é aquela onde a entrada é menor, né, a largura, a altura é menor, o desenvolvimento dela vai longe, né, é bem maior, então já é uma caverna. Então a gente usa muito essa denominação para isso, mas assim, de forma geral, tudo se remete à caverna, né, lapa, gruta, caverna, toca. E aqui a gente tem um mapa da Janssen, de potencialidade do Brasil, né, a gente tem aqui Mato Grosso, essa faixa escura aqui, acredito que é Grupo Araras, né, para onde tá Nobres, e tem mais pouco aqui para o norte. Agora, uma coisa importante, geralmente esse mapa são usados em trabalhos técnicos também, para quando é solicitado, por exemplo, uma prospecção exocástica numa área, esse mapa aqui é utilizado para saber qual a potencialidade daquele local, né, mas claro que não dá para ficar só nesse mapa, né? Daqui a um tempo, eu acredito surgir um outro mais atualizado, porque muitas cavernas vão sendo descobertas, e para ter alguma aproximação, né, da área a ser prospectada. Então, aqui a gente vê que Mato Grosso apresenta até razoável, né, comparado ali com a Bahia, com Minas, que tem bastante, né. E aqui nós temos, mais aproximado, uma imagem de Mato Grosso, né, que fica toda aquela parte calcário por onde passa Nobres, temos aqui nessa região mais abaixo, bastante caverna de arenito também, mais acima, aqui a oeste, onde está esses pontos, é onde está a região ali do Vale de São Domingos, a leste, nós temos cavernas de calcário, aqui para baixo também, a leste, mais embaixo, geralmente é calcário, né, e aqui é o que mais a gente apresenta em Mato Grosso, cavernas em dolomito e arenito, né?
Tem algumas pedras, algumas cavernas de canga também, mas geralmente são bem pequenas, mas são também válido ser registradas. E aí nós temos aqui na lateral a potencialidade, né? Do amarelo é muito alta, do azul é alto. Isso aqui também são fatores que a gente analisa também para fazer prospecção espeleológica, né? Como que está registrado ali a ocorrência da caverna, se é alta, muito alta, baixa. Nós temos aqui um exemplo de caverna aqui de Mato Grosso, que vale ser destacada, que é a maior caverna de Mato Grosso, Caverna do Jabuti, localizada em Curvelândia, próximo ao município de Cáceres, 60 quilômetros de Cáceres. Hoje ela tem mais de 4 quilômetros de extensão, e ainda tem um abismo nela que não foi mapeado, então ela deve desenvolver bem mais. Né? Hoje está fechada, não é aberta para licitação, a prefeitura está na busca de abrir, foi iniciado um plano de manejo, porém não foi aprovado pelo SECAV. Esse é um fator importante, né? É um trabalho especializado de cavernas, então é importante que, se surgir algum trabalho de espeleologia, leia, estude para ser feito, para que não ocorra isso que aconteceu, porque as metodologias para se trabalhar, para desenvolver as pesquisas em cavernas são diferentes daquelas que a gente faz externamente, né? Biologia, principalmente, então é importante que quando for fazer trabalho em caverna, né, as pessoas, os profissionais que se interessarem, né, estudantes que estiverem interessados em conhecer essa área, buscar os trabalhos espeleológicos, artigos que sejam de espeleologia especificamente e começar a buscar os métodos, né, utilizados. Bom, nós temos aqui, vou mostrar agora aqui as principais atividades econômicas que demandam estudos espeleológicos. É algo também importante para vocês, né, porque em que situações? Essa é uma pergunta que acontece muito, mas quem contrata o serviço, né? Quem contrata? E por quê, né? Então, nós temos aqui uma atividade, certeza, né, porque calcário aqui, por exemplo, dá um exemplo aqui de Nobres, a atividade econômica do município lá é mineração, e é um local que a gente fala que é um queijo suíço de caverna para todo lado, tanto ali ao redor do município, como na região lá do Coqueiral-Quebó, do PA Coqueiral-Quebó. Então, existem duas atividades econômicas ali, que é um embate, né, que é mineração e o turismo. Eu nem falo espeleoturismo, embora tenha uma caverna lá que as pessoas estão visitando, mas não existe ainda o espeleoturismo em caverna, em Nobres, quem sabe no futuro. Mas enquanto o pessoal quer conhecer caverna, outra parte quer usar o calcário, né? Então, mineração tem calcário, a certeza, vai ter caverna. E é necessário, né, a legislação pede que seja feito os estudos biológicos. Não que vai impedir, né, os estudos serem realizados, mas vai necessitar do licenciamento dos estudos, e aí, dependendo do resultado, vai poder ou não, né, vai caber à SEMA avaliar isso aí, né, tem um procedimento que a legislação orienta como deve ser feito. No site do SECAV também, lá tem orientação de como deve ser feitos os estudos. Outra área é o turismo, né, é uma área que demanda, então esse é o Resolução CONAMA 347, onde você tem lá todas as diretrizes de como realizar o plano de manejo espeleológico. Então, quando eu falo plano de manejo, é para manejar a atividade turística, não a caverna. Né? Então, o plano de manejo é um estudo multidisciplinar que envolve diversos pesquisadores. Então, só na área da geologia, precisa da geomorfologia, precisa da hidrogeologia, do geólogo também, esses profissionais precisam fazer parte da equipe. Biologia também vai em 5 tipos de biólogos, né? É um trabalho muito específico. E aí, o turismólogo, enfim, uma média aqui de 15 profissionais para fazer o plano de manejo entre todos os pesquisadores para chegar num consenso, definir como deve ser essa visitação, pensando na segurança
dos visitantes e na segurança do ambiente também, por ser um ambiente extremamente frágil, né? E do exemplo que eu dei da mineração o 6640, né? A legislação que deve ser para buscar, para se pesquisar, para se conhecer mais como deve ser feito o licenciamento. Esse aqui também, hidrelétricas, 6640, decreto 6640, hidrelétricas também, aqui no estado existe essa demanda, né, de hidrelétricas, e nas áreas que pretendem ser alagadas, geralmente, né, podem ser que encontre cavernas, como a gente já se deparou também. Empreendimentos lineares, linhas de transmissão, estradas. Na BR-364 teve parte de estrada que tinha alguns afundamentos, né? Intervalos, em cada intervalo tinha um afundamento. Aquilo era vestígio de cavernamento, e quando foi prospectar, constatou-se. Ou seja, foi construída, né, essa estrada sem o licenciamento, provavelmente. E aí, é o prejuízo ambiental e prejuízo também da empresa que está construindo, porque com o tempo vai começar a ceder, né? Então, vale essas informações aqui para quem trabalha em campo e costuma sair para poder realizar seus trabalhos. São empreendimentos potenciais aqui em Mato Grosso que faz parte da nossa realidade, que envolve cavernas, né? Bom, e como estamos em relação a pesquisas e estudos científicos biológicos no Mato Grosso, né? Como é que é? A gente, se for comparar, se for buscar lá Minas, Bahia, São Paulo, tem vários grupos de espeleologia, né, esses lugares. Os grupos de espeleologia são grupos antigos que desenvolvem bastante pesquisas. No Congresso é uma oportunidade que temos de nos encontrarmos e também conhecer, porque são apresentados os estudos científicos, tem grupos de espeleologia associados já com universidades, que desenvolvem ótimos trabalhos científicos. E nós aqui em Mato Grosso, como é que estamos, né? Eu falei no início que a gente está adormecido, né, a espeleologia que estava adormecida, agora está começando a acordar mais. Então, eu vou mostrar aqui alguns estudos recentes, né, que eu tenho conhecimento, e eventos também, e potenciais pesquisas que temos aqui, que a gente possa desenvolver, né? Não é por acaso eu coloquei esse tema, porque já que eu estou falando com estudantes e profissionais da área, é importante também, quem sabe, despertem em vocês também esse interesse, né, de buscar, querer estudar caverna, se, de repente, na universidade, ver que o professor pode estar orientando, tem também diversos professores em outras universidades que podem orientar, se precisar, enfim, vamos juntos aí destacar Mato Grosso também a nível nacional e, quem sabe, internacional também, né, em relação às pesquisas. Então, ano passado, em 2019, teve o Congresso Brasileiro de Espeleologia, né, e sobre o tema biologia subterrânea foi apresentado dois assuntos, né, um é uma nova espécie de grilo que foi encontrado em caverna, né, como eu falei sobre vida em caverna, tem animais específicos, né, que a gente chama de troglóbios, são animais são insetos, né, nem todos são insetos, às vezes tem outros tipos de invertebrados também, mas que são totalmente diferentes dos que vivem fora de caverna. Então, encontrou essa nova espécie de grilo e a fauna de invertebrados terrestres na caverna de Arenito de São José do Rio Claro, né? Foi através de um trabalho técnico, foi descoberto e aí foi apresentado esse material no Congresso. Então, foram duas citações dentro desse tema da biologia subterrânea que foi realizado em Mato Grosso, né? Então, Mato Grosso começa a aparecer nos eventos maiores, né? E outro foi em relação à gestão e conservação de cavernas em áreas cársticas, a aplicação do método de eletroresistividade para estudos de fluxo subterrâneo de uma surgência cárstica no distrito de Coqueiral, lá em Nobres, né? Então, Nobres realmente é um local onde tem
tem um potencial grande de estudo, porque tem vindo vários pesquisadores, né, com interesse em pesquisar aquele local, tanto para a geologia como para a biologia, e esse material foi também apresentado no Congresso Brasileiro de Espeleologia, onde o tema foi água, né, então o Nobres realmente fez bonito lá, aparecendo. Então, assim, Mato Grosso começou a aparecer já, em outros que a gente participa, assim, a gente não via muito Mato Grosso ser falado, não. Então, agora a gente está conseguindo aparecer um pouco mais e vamos ver se a gente consegue crescer nisso, né? Ano passado, nesse Congresso Brasileiro de Espeleologia, teve, paralelo a ele, aconteceu também o Congresso Ibero-Americano de Cavernas Turísticas, e foi apresentado 2 trabalhos. O ritual místico religioso e terapias de cura na Caverna de Terezinha, lá na Serra do Roncador. Foi apresentado esse trabalho, é um estudo, né, que envolve o uso da caverna para cura, né, é um trabalho muito diferente, e que não tem, assim, eu falo porque eu tive a oportunidade de apresentar esse trabalho, e segundo a pesquisa que foi feita, para comparar com algum outro, né, um outro local que, de repente, aconteça a mesma coisa, não tem, pelo menos não foi encontrado no mundo, uma manifestação de devoção por caverna como é nesse lugar. E isso acontece aqui em Mato Grosso, né, realmente, mas também as pessoas que participam, acho que uns 3% é de Mato Grosso, o resto é tudo, assim, de outros países, outros estados. Então, a gente tem essa riqueza aqui em Mato Grosso, né? Então, rituais de cura acontecem lá dentro, feito por um grupo que respeita a caverna, é o sagrado, a caverna para eles. A gente vê aqui na foto essa quantidade de pessoas, é uma média de 300 pessoas por ritual, né? Um ritual que dura 3 dias, e que aí todas as pessoas têm oportunidade de serem tratadas, algumas vão com enfermidade, outras vão para conhecer, outras vão porque está buscando espiritualidade, enfim, e tudo o centro de tudo é a caverna, né? Então é uma outra visão, uma outra forma de reconhecimento desse ambiente, dessa estrutura, a água que goteja do estalactite, né, é usada para benzer, as pessoas se benzem com a água. Então, para vocês verem que a caverna, ela pode ter diversos significados para diversos povos, né, diversos grupos, enfim. E aqui também, nesse mesmo evento, foi apresentado os avanços no conhecimento sobre a distribuição de fungo que é o histoplasmose, né, Histoplasma capsulatum, em cavernas turísticas brasileiras, e o potencial de impacto da visitação turística. O ponto-chave dessa apresentação foi a caverna da Gruta da Lagoa Azul, de Nobres, que hoje se encontra fechada para visitação. E quem me apresentou foi a Gisele Cessegolo, foi ela responsável pelo plano de manejo. É a única caverna no estado com plano de manejo concluído. A segunda é essa caverna Santa Terezinha que eu falei, que também está finalizando já tem boa parte dela na SEMA, em análise. Mas a Gruta da Lagoa Azul já faz anos, né, que foi realizada e infelizmente ainda está fechada. E foi encontrado esse fungo, histoplasmose, onde os pesquisadores tiveram que ser hospitalizados, né? E ela explica nesse evento o que é histoplasma, como que a gente está sujeito a pegar esse fungo, os cuidados que os pesquisadores devem ter, né? Tem gente que pega histoplasmose, mas nunca manifesta, então depende de vários fatores, imunidade, a frequência que a pessoa inalou, enfim. Só para ter um pouco de informação sobre isso aí, que é importante também, né? Já que a gente fala para vocês entrar em caverna e estudar, tem também que falar da segurança. Outro evento também recentemente aconteceu, o primeiro simpósio virtual na SBE, né, 4 a 5 de julho, sobre micro-organismos em cavernas, onde Mato Grosso também foi citado pela professora Vânia Vicente. Ela trabalha com
ela faz um estudo hiper específico, né, que é a metagenômica na exploração de agentes patógenos em ambientes de cavernas. Ela está falando de fungo também, né, os estudos que são realizados, até porque tem muito entendimento, assim, que não é bem a realidade sobre isso em cavernas. Então, muitos acham, tem fungo no pod. Não é bem assim. A Gruta da Lagoa Azul de Nobres, eu acho que é um dos casos, né? O fungo parece que assustou e aí tá lá fechado, apesar que eu acho que tem outros fatores que impedem ainda a abertura dela. Então, esse aqui foi um outro trabalho, era do Paraná. Então, a gente vê que tem diversos pesquisadores de fora, né, de Mato Grosso, estudando Mato Grosso, né, mas eles vêm tão quietinho, às vezes passam por aqui, vão embora, e a gente nem fica sabendo. É algo que a gente também tem buscado, registrar a passagem desses pesquisadores por aqui, para saber o que está sendo produzido de material científico aqui, né, no Mato Grosso. Um outro tipo de estudo que Mato Grosso se destaca. No Brasil, nós temos destaque nisso, é a pesquisa etnoespeleológica. Eu coloquei aqui uma imagem onde tem um cocar, tem um índio bororo ali no meio, e essa gruta aí, acho que muitos de vocês devem conhecer, conhecida como Caverna Aroidiari, né? Então, é um estudo que está sendo realizado nela hoje, que é sobre a utilização dos índios bororos com essa caverna, porque a gente sabe que a Caverna Aroidiari é divulgado, que significa a morada das almas, na língua dos índios bororos. Mas, e que mais, né? E daí? Aí a gente não encontra mais informação nenhuma. Então, o objetivo de encontrar, de levantar essa história, qual que é a história dessa caverna com os índios, né? Então, é um estudo etnoespeleológico, em relação ao turismo, pode ser chamado de espeleoturismo etno-histórico, né, porque é um ritual que já não acontece mais, né, já foi descoberto algumas coisas, é uma pesquisa que está em andamento, mas já foi descoberto algumas coisas, já dá para falar algumas coisas, mas é um ritual que não existe mais, então está na história, ficou etno-histórico, né, e o nome também, diante dessa pesquisa, foi informado, né, pelos índios, os índios foram até a caverna com os pesquisadores, muitas coisas foram apresentadas, e inclusive o nome, eles destacaram que não era Oidiari, era Aroieiari, é o nome real da caverna. Então, é uma forte área na espeleologia de Mato Grosso. Temos a história também das cavernas do Camucuacá, os índios lá no Xingu, para eles, é dali que surgiu, né, o primeiro homem Camucuacá que surgiu foi dentro da caverna. E é uma caverna que hoje ela está localizada próxima a uma estrada, quase se perdeu a caverna. Espero que esteja lá ainda. Então, é um outro trabalho que o Zé Guilherme levantou, inclusive, sobre a relação desses índios com essa caverna lá no Xingu. Então, o fator da etnoespeleologia é muito específico e Mato Grosso tem um grande potencial nessa área. Outro potencial que temos também, bem pertinho da gente, vou falar aqui dessa caverna, porque está tão perto da gente, e às vezes acredito que alguns de vocês possam ter ido lá, já conhecer, e talvez nem ouviu falar nisso, que é a caverna Pobojari. Ela está dentro do complexo lá da Aroidiari, né, tem aquela lá, Caverna Aroidiari, Lagoa Azul, Diogo Brado e a Pobojari. A Pobojari também está conhecida como Pobejari, mas não é Pobe, é Pobo, isso também foram os índios que nos informaram, porque também era um local onde eles utilizavam, mas o forte ali, a informação forte ali, são esse material que vocês estão vendo, que é um material paleontológico, artróficos, tem os artróficos lineares, tem vários outros lá que estão registrados, mas é uma caverna que não passou ainda por pesquisa nenhuma, né? Esse material ele é visto também lá na Lagoa Azul, né, em outras partes das rochas do lado externo da caverna. Está na formação, está no teto da caverna, né, na formação Vila Maria, né, ali é Alto Garças e Vila Maria é o teto da caverna, e é onde está registrado o animal que viveu em local de mar raso, né. E o último salão
Quando concluir a caverna, o último salão da caverna é o local onde a gente encontra esse teto maravilhoso aí, cheio de iquinofósseis. Né? Então, dentro dessa caverna também, temos um local com muitos blocos abatidos, são os blocos que caem do teto, das paredes, que estão lá também com esses registros desses iquinofósseis. Então, a paleontologia é muito forte aqui no estado do Mato Grosso também. E essa caverna, por exemplo, a Pobodiari, não foi pesquisada por ninguém ainda. A única coisa que tem dela é o mapa que foi feito. Mas pesquisa, ela está lá, aguardando estudos. Se vocês tiverem interesse, o Instituto está aí também para contribuir com pesquisa, ok? Apoiá-los. Essa aqui é a caverna de Algobrado, que fica antes da Pobodiari, está ali no mesmo complexo. Todas as cavernas de arenito. E aí, esses furinhos todos que vocês estão vendo aqui, ó, tem uma pessoa aqui para vocês saberem mais ou menos a escala. Eu aproximei aqui uma imagem. São os escórpios lineares. E também é o registro, né, de um animal que viveu na época, que também era encontrado, que fazia os seus caminhos, né, no solo, e foi registrado aí nessa caverna, aqui Algobrado, e a parede toda. É uma caverna que está extremamente frágil, sensível. Como a boca é grande, o vento bate, está virando farinha. Esse local que está essa pessoa aí é só sedimento saindo, assim, se desagregando. E aí fica exposto aqui a marca toda dos escólios. Então, são cavernas próximas de nós, né? Que às vezes está aqui do lado da nossa casa e a gente não vê, não sabe. Temos também aqui o Domo do Araguainha, acredito que muitos de vocês já ouviram falar, o astroblema Domo do Araguainha. É um local também que, devido à queda do meteoro também, ele alterou a formação ali, né, algumas rochas, né, devido ao impacto, e proporcionou a formação de cavernas também. Ele estimulou, né, de uma forma mais diferenciada a formação das cavernas ali naquele local. Então, assim, parar para pensar, né? Não é qualquer lugar que tem um astroblema desse, e, poxa, as cavernas que estão ali podem apresentar coisas diferentes devido ao que aconteceu, né? Ao evento do meteoro, do impacto. Então, é um local que merece também uma atenção para pesquisas. Tem pesquisas sendo realizadas ali, mas não por universidades externas, até estrangeiras. Então, esse aqui é um local também em destaque que a gente tem aqui no Mato Grosso. A caverna de Rosário Oeste, né? Essa caverna de Rosário Oeste, ela foi destaque também pela universidade lá nos Estados Unidos, através do espeleotema. A gente sabe que é mais conhecido no Brasil o uso do espeleotema, especificamente os estalagmites, né, que se formam no chão. O estalagmite que tem o formato de vela, a gente chama de vela. Esse espeleotema, ele é chamado de vela porque o diâmetro dele, ele é todo constante, né? Então, o diâmetro do fim do espeleotema, do início até o fim, não se altera muito, tendo um formato único, né? Então, é um estalagmite em forma de vela. E é justamente esse espeleotema, esse estalagmite, que é utilizado para fazer o paleoclima, estudar o paleoclima. Então, dá para a gente saber, ter uma estimativa aí de como era o clima no passado através de um espeleotema. Né? Isso, a gente para e pensa, assim, a caverna, ela é um laboratório, né? Para mim, é um nome que dá certinho para a caverna, é um laboratório. É um grande espaço que se abriu numa rocha e os registros do tempo estão lá. Estão lá. E a gente entra na caverna com esse olhar. Quanta informação tem lá dentro. Então, e aqui nesse trabalho foi utilizado o espeleotema, como estalagmite, de recorrência geomagnética. Segundo os pesquisadores, o planeta ele tem alguns pontos de magnetismo, tem algumas anomalias, né? Segundo eles, isso iniciou na África, é uma anomalia de magnetismo, e com o tempo, devido à diferença de rotação do planeta, foi mudando, foi migrando para outro local, e esse local foi a América do Sul. E esse local, e essa caverna, eles foram pesquisar
essa caverna lá em Rosário Oeste, através numa gruta lá próxima ao município, e constataram que a anomalia migrou da África para a América do Sul. E aí eles constatam lá quantos graus que mudou, por que tem essa anomalia, é a pergunta, né? Por que tem essa anomalia, como que ela surgiu, já que ela está migrando. E foi através aqui de Mato Grosso, nessa gruta de Rosário Oeste, que eles conseguiram constatar também essa anomalia, né, de magnetismo, ou seja, tem uma falha no magnetismo, né, do planeta, e ali eles conseguiram constatar. Tá aqui o endereço aqui embaixo, quem quiser acessar o artigo, fique à vontade. Aqui um outro evento que aconteceu ano passado aqui em Mato Grosso também, volume 2 de um projeto, um espelho fotográfico, Luzes da Escuridão, onde participaram 5 países, né, 4 países além do Brasil, de espelho fotógrafos, então vieram fotógrafos de vários lugares do mundo para fotografar as cavernas daqui da região. E essa edição contemplou Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Então, vieram os melhores fotógrafos de caverna do mundo registrar nossas cavernas. Aqui nós temos 2 fotos da caverna Cerquinha, né, que não sei se alguém já tinha atravessado ela, enfim, eles atravessaram toda ela, uma caverna grande. Acabou de ser recém-concluído o mapa espectrotopográfico da caverna também, pela Leda, que era também a coordenadora desse evento aqui. Então, é um outro evento, e é uma outra área também na espeleologia, onde Mato Grosso esteve presente aí recentemente, né? E vai sair um livro até o final do ano, deve sair um livro com todas as fotografias, todas não, mas a maioria das fotografias, as melhores fotografias serem selecionadas. E Mato Grosso vai estar sendo, as cavernas de Mato Grosso vai para alguns países, enfim, vai ser apresentado num congresso lá na França, né? Então é o que a gente está precisando mesmo, aparecer mais a espeleologia em Mato Grosso. Bom, eu vou fazer uma breve apresentação para vocês, agora aqui do Cadastro Nacional de Cavernas, do CNC, para vocês, já que estou aqui falando em nome do Instituto, né, estou falando com pessoas potenciais, né, profissionais, estudantes potenciais em trabalhos que envolvam caverna, né. Então, eu vou mostrar para vocês aqui um pouco do sistema, com o objetivo de vocês verem qual o nível de informação que é. Às vezes vocês estão em campo e vocês podem tranquilamente estar coletando esse tipo de informação para estar registrando. E aí, vocês podem estar entrando em contato com a gente do Instituto para nos passar a informação e a gente passar para o CNC. A gente registra, tá? Registra para vocês essas cavernas, essas cavidades, para que a gente possa aumentar o número de cavernas nesses cadastros aí, que é importante para nós, tá? Isso também auxilia a gente aumentar o número de cavernas cadastradas nesse sistema, também auxilia a gente em relação à busca de melhorias em políticas públicas, ambientais, das cavernas, tá? Então, vocês como profissionais, estudantes, vão estar contribuindo aí também com a espeleologia dessa forma. Então, aqui é um exemplo da primeira página, né, número da SBE, às vezes se tem ou não, pode colocar, caso queira, qualificativo, se é gruta, se é caverna, enfim, são aquelas definições que eu falei, né? Nome da caverna, preposição, nem todas são preenchidas ainda, o nome da caverna que foi dado, que foi registrado, às vezes é o nome que a comunidade já dá, às vezes é o nome que vocês tecnicamente colocaram, a data que foi cadastrada, sinonímia é um outro nome que pode ser chamado, talvez, e responsável pelas informações, né? No caso, tipo, algum de vocês passa para a gente vai colocar vocês, né? Então, vai estar lá o registro de vocês. Região do Brasil, estado, município, localidade, é um cadastro bem simples. Quando coloca as coordenadas da caverna, né, geralmente é da boca da caverna, o mais próximo possível da entrada da caverna. Então, aí a gente registra, já é liberado um mapa, na imagem satélite já é liberado ali, né, as informações.
A topografia seria mapa ou croquis, às vezes é necessário fazer um croquis, né? Croquis seria um desenho sem muita precisão, né? Mais ou menos desenhado o formato da caverna, onde tem espelhotema, enfim, aí coloca aqui qual a situação da topografia, o responsável, né, pela topografia, o sistema OIS, existe o BCRA e o IS, quando vai se fazer mapa espelho topográfico. E aí, dentro desses sistemas, tem algumas categorias que a gente define o grau de precisão. Então, aqui, nesse exemplo que eu peguei, que foi a Panorama Ambiental, uma empresa lá de Brasília, ela usou o sistema UIS, que é o da União Internacional de Espeleologia. E aí, ela categorizou o grau de precisão como 2B. Tá? Então, isso aí também vocês podem ter acesso lá no CECAV, tem lá a lista, como vocês classificarem. Aí pergunta do desenvolvimento linear, desenvolvimento estimado, né, projeção horizontal, que tipo, descontinuidade, isso aqui é uma técnica da descontinuidade, por exemplo, é uma técnica de topografia. O desnível, né, tudo isso é medido, né, durante a topografia. Então, aqui provavelmente foi feito um croquis, não tem muita informação, mas vocês estão sabendo aqui que, se for fazer um mapa de verdade, dá para preencher todos esses campos aí. Tá? Tipo de rocha, que já é a área de vocês, né? Rocha predominante, rochas outras rochas observadas, unidade geológica, espeleotemas observados, estalactites, estalagmite, electites. Electites são espeleotemas, são estalactites que se desenvolvem para as laterais. Né? Então, é um estalactite e no decorrer do espeleotema, tem algumas que se desenvolvem para as laterais. Travertinos, que represam água, a gente apareceu alguns. Colunas, que é quando o estalactite com o estalagmite se unem, formam uma coluna. Flor é a flor de aragonita, que é um espeleotema difícil de ver, mas é possível, muito bem diferenciado, bonito. A hidrologia também está aí dentro da área de vocês, né? O rio, o sistema do rio, se é sifão, se tem cachoeira, se tem surgência, ressurgência, arqueologia, se tem registro arqueológico, né, que tipo de registro que tem, alguma observação a mais, paleontologia a mesma coisa, se tem ou não, e se tem, quais são, né, a proteção, qual a situação da caverna, como que ela se encontra, né, preservada ou não, utilizada pela comunidade, tem muita comunidade que joga lixo em caverna, tem comunidade que utiliza da água da caverna, tem caverna que abastece comunidades, né? Então, tem diversas situações que podem ser encontradas. Né? Depredação, atividade agropastoril, hidroelétrica, visitação turística, mineração. Se ela está protegida ou não, caverna máxima relevância, esse aqui já é um termo... esses termos de relevância de caverna é um termo que requer um estudo aprofundado para entender como classificar uma caverna, né, de alta, de máxima de relevância. Eu já posso falar que quando encontra material arqueológico, vestígio arqueológico, já vai direto para a máxima. A caverna não pode ser... Espero que a legislação mantenha isso, né, que tempo atrás a legislação estava querendo mudar. Está dentro de unidade de conservação ou não? E se ela está impactada, qual o grau de impacto, né? Bom, aqui eu deixei, eu já falei para vocês dessa página, eu acabei não tirando daqui. E agradeço a vocês pela paciência, por me escutarem, e eu estou à disposição para tirar dúvida, pergunta e também aprender com vocês, tá? Muito grato. Olá, Nathalie. Todo mundo ficou muito bem impressionado aí com as fotos dessas cavernas maravilhosas. E a gente tem... você foi super elogiada também, obrigada. Alguns alunos fizeram algumas perguntas. Temos a pergunta da Nayade. Quais são os perigos de trabalhar com as cavernas? Possíveis riscos nesses ambientes? Tá. Então, eu falei de um deles, né, quando eu falei dos patógenos, né, questão de inalar fungo, esse é de um deles, principalmente para quem trabalha muito próximo ao solo, no caso são mais os biólogos, mas acredito que os geólogos também, né, muitas vezes tem que coletar, tem que observar,
Então, a gente usa máscara de carvão ativado, que aí esse que é o mais indicado de utilizar para trabalhos técnicos, né? Máscara de carvão ativado para poder adentrar essas cavernas. Geralmente, quando a gente entra em caverna para ver esse tipo de perigo, a gente observa se tem muito morcego, porque esses tipos de fungos, eles se desenvolvem no guano, que é o cocô do morcego. Né? Que acontece isso também fora de caverna. Mas como é um ambiente fechado, e a gente vai entrar num lugar fechado, pode ter uma corrente de ar, ou a gente só de pisotear, a gente pode estar levantando aqueles poros, né? Então, quando você for fazer um trabalho em caverna, você não conhecer a caverna, por prevenção, já carrega uma máscara de carvão ativado para você diminuir o risco. Né? Outra coisa também importante, para os espeleólogos, ou para quem vai entrar em caverna, para pesquisa, você sempre está bem com a sua imunidade. Porque acontece, tem diversos espeleólogos que já inalaram os esporos desse fungo, por exemplo, e não manifestaram nada, nunca apresentaram nada. Por quê? Porque eles estavam com boa imunidade, então o corpo combate. Esse aí foi uma das orientações que a Gisele Cecegolo, especialista, orientou lá no Congresso Brasileiro lá no Congresso Ibero-Americano de Cavernas Turísticas. Foi uma informação que ela falou assim diversas vezes para que os espeleólogos tenham cuidado com a imunidade. Então, estejam sempre atentos com a imunidade de vocês, que acredito que até para uma área externa é bom, né? E carregar a máscara. Outra coisa também que é bom observar, às vezes a gente vai entrar em caverna, a gente sempre entra com muito cuidado, olhando, porque realmente pode sim ter uma onça sendo deitada ali, curtindo a sombrinha, aquele ambiente gelado, mas gostoso que é a caverna. É um ambiente agradável, né? Um ambiente de caverna é estável também. Então, a gente sempre vai com cuidado. Outro cuidado é a gente nunca vai sozinho, sempre com alguém, né? Isso aí, independente de caverna, já é uma regra. A gente vai com uma luz boa, né? A gente vai também, a gente carrega sempre alguns mecanismos de proteção, caso haja algum imprevisto. Então, a gente carrega as lanternas, né, com boas baterias, e mesmo assim, a gente não dispensa carregar a vela nem o fósforo. Precaução. Então, é isso, você tem que ter cuidado com o fungo e com a onça. Só isso. Quando eu falo onça, eu quero dizer dos animais, né? Cobra, por exemplo, que é uma pergunta que muitos fazem. Se tiver um rio que passa dentro da caverna, a cobra não tem interesse de ir para a caverna, não, porque ela precisa de luz. Ela pode, sim, ir em locais onde tem a luz, ainda do sol, área de penumbra, mas local muito escuro, não. Se acontecer de encontrar, que pode acontecer, encontrar cobra dentro de caverna, em áreas escuras, é porque a água levou. Né? Então, assim, quando a gente entra em caverna, a gente encontra, assim, com aquele ambiente muito diferenciado, mas a gente já anda olhando essas possibilidades, que é natural acontecer. Mas, assim, falar, mas acontece muito de acontecer com espeleólogo, acidente, acontecer alguma coisa, não, é bem difícil ouvir falar. Bem difícil, tudo vai do cuidado. E quando encontra, o que a gente faz? A gente passa longe ou dá um tempo para ver se o bicho sai, para a gente poder fazer nosso trabalho. Né? E se, de repente, vê que tem perigo mesmo, evita. Prudência é uma coisa importante. Perfeito, então. Pessoal, só pedir desculpa, Nathalie, e para as pessoas que estão assistindo, a gente teve um problema no YouTube, então a gente tentou avisar todos os grupos e eles migraram aqui para o Twitch, mas no próximo Nathalie, uma segunda pergunta, então, da Karen, para variar. Como é fiscalizado as atividades em cavernas e que instituição faz isso? Então, é uma boa pergunta. Até um tempo atrás, houve uma mudança na legislação onde criou uma confusão. Né? Então, antes o SECAV, ele não estava atrelado a... Quando criou o Chico Mendes, logo o SECAV foi direcionado para ele. E antes era IBAMA. Então, teve alguns anos, uns 4 anos, de confusão aí, que as pessoas não... De quem é a responsabilidade? Né? E aqueles locais que já
já é consolidado a espeleologia, como Minas, Bahia, foi resolvido mais rápido. Aqui em Mato Grosso, enquanto nos trabalhos técnicos que eu desenvolvo, junto com outros profissionais, a gente teve um tanto de dificuldade nisso. Por quê? Para quem vou recorrer? Para quem vou solicitar? Para quem que vai... Olá, demos uma travada. Oi? Escutando? Eu acho que deu uma travada. Uhum. Eu retorno, falo. Mas voltou. Tá, então, hoje, a responsabilidade, se estiver fora de unidade de conservação, é a SEMA. Um exemplo, se estiver dentro do Parque Nacional do Chapada, que é um parque nacional, federal, Instituto Chico Mendes, responsável, então é o SECAV, certo? Se não está dentro de unidade de conservação federal, então é a SEMA. Então, fiscalização hoje, falar a verdade, é bem incipiente aqui no estado. Muito difícil. Eu trabalho também na área do turismo e as cavernas no estado de Mato Grosso ainda não tem plano de manejo. Como eu falei, só tem uma, que é a Lagoa Azul, que está interditada por outros motivos. Mas o que a gente tem que fazer? O Instituto foi criado também com esse princípio de buscar, né, de auxiliar mesmo o poder público, não é de chegar cobrando, mas sim de auxiliar, né, em conservar as cavernas. Então, a gente é falho ainda, Mato Grosso é falho em relação à fiscalização, até solicitação mesmo do licenciamento espeleológico, ainda muitos empreendimentos que devem ter o licenciamento espeleológico não são cobrados. Então, vocês, profissionais, estudantes, que estão trabalhando em campo, encontrou caverna, você pode ter certeza que a resolução CONAMA 347 cobra estudo espeleológico quando é caverna turística, e o decreto 6640 tem todas as diretrizes lá para vocês fazerem licenciamento ambiental espeleológico. Tá? Então, é lei federal. O SECAV, vocês podem acessar o site do SECAV, tem destrinchado lá como que é essa legislação, e quer falar com alguém, liga no SECAV. A própria SEMA hoje, nas dúvidas que os servidores têm, eles ligam no SECAV e tiram dúvidas, né, por ser um trabalho assim, mais específico, né, mas hoje a gente ainda conta com auxílio, com a visão também dos profissionais. Tem caverna? Então precisa, vamos procurar a legislação, entrar em contato com a SEMA, e buscar, porque realmente não tem muita fiscalização. Então, eu anotei aqui, é a CONAMA 357 a 6640. 347. 347. Resolução CONAMA 347. Mais uma pergunta da Nayade. Qualquer caverna pode servir para turismo ou existe um método / classificação para determinar se é possível ou não a visitação frequente de pessoas? Então, não é qualquer caverna, né? Tem aquelas cavernas, tem diversas possibilidades. Então, primeira coisa, a gente tem que ver se a caverna tem potencial turístico, né? Quando a gente vai numa caverna estudar um potencial turístico dela, qual que é o olhar que a gente olha? Primeiro, o perigo. Claro que tudo isso dá para o plano de manejo, é possível que o plano de manejo defina mecanismos de resolver aquela dificuldade, mas é o perigo que oferece para as pessoas, é o perigo que as pessoas também oferecem para o ambiente, porque, por exemplo, tem cavernas que já foi encontrado espécies raras de troglóbios, que é aquela espécie de invertebrados que só existe em caverna. E é raro, não foi encontrado em outro lugar, né? Então, assim, a visitação turística ia provavelmente extinguir aquele animal devido ao impacto no ambiente. Então, isso é um mecanismo também que pode impedir da caverna ser turística. Tem cavernas que podem ser visitadas apenas por 4 pessoas por ano. A capacidade de carga da caverna foi definida assim, devido à fragilidade do espeleotema. Então, tem espeleotema tão frágil que só da gente entrar e respirar lá dentro a gente pode quebrar. É algo assim, é extraordinário a beleza do lugar, mas também a fragilidade é demais, tanto do ambiente quanto da vida da caverna. Então, não é qualquer caverna. E outra também,
a gente tem que avaliar se a caverna está num local assim, favorável à visitação turística, por exemplo. Se ela é muito longe, se ela está perto de estruturas físicas. Que a gente, quando fala do turismo, tem que pensar nas estruturas externas também, né, que o turista precisa. Então, esse é um fator externo também, a gente tem que avaliar. Está dentro de uma comunidade ou está num local distante? Né? Tem as estruturas básicas do turismo ou não? Mas a caverna em si, quem define mesmo se pode ou não é o plano de manejo espeleológico. Sabe, Nathalie, até hoje, né, eu achei que na verdade, o pai da espeleologia no Brasil é Peter Lund, né, então ele estudou ali as cavernas de Lagoa Santa, tive até lá para conhecer, porque a Paleonto também nasce aí, isso aconteceu no início de 1800, mas você trazer esse registro do final de 1700, então, na verdade, a gente está dando a paternidade para outro aí, né, porque uma coisa nasce a partir do pioneirismo. Pois é, você está vendo? 1790, a primeira caverna fotografada, nem se fazia. É daqui, Ele era baiano, né? Alexandre Rodrigues Ferreira veio da Bahia para Mato Grosso e fez o primeiro mapa do Brasil, assim, mapa de caverna no Brasil. Impressionante. Vou correr atrás desse nome e dar uma estudada, porque eu já tinha estudado sobre Peter Lund, mas sobre esse baiano ainda não. Peter Lund passou mais ali na região de Minas, né? Exato. A paleontologia, ele levantou muita coisa ali mesmo. Né? Exato. Peraí, que essa foi minha pergunta, né? Mas ainda tem pergunta aqui, da Glenda. Como está o mercado de trabalho para a área do Mato Grosso? Existe muita demanda nessa área? Então, aí essa pergunta entra junto com aquela da fiscalização, né? A demanda é grande. Pode ter certeza. O que a gente precisa é que os estudos sejam solicitados pelo órgão responsável. Né? Isso precisa. Então, demanda tanto do licenciamento de empreendimentos com potencial degradadores, né, como também do turismo, esses potencial degradadores que eu falo que é mineração, que hoje a legislação permite extinguir uma caverna. Dependendo da situação, dos estudos que são feitos, pode ser permitido você derrubar a caverna ou não, alagar a caverna. Então, existe sim uma demanda, porém, o que ainda a gente está precisando fortalecer no Mato Grosso é o órgão responsável solicitar esses estudos. Porque até então passa batido algumas coisas, né? Você vê, eu falei da uma estrada, né, 364, que estava apresentando alguns afundamentos, em determinados metros e metros vinha alguns afundamentos, aquilo lá é registro de caverna. A gente que já está no trecho aí, a gente olhou algumas coisas na paisagem, já sabe que tem. E, de repente, está ali, plantação de soja do lado, outras feito algumas coisas, né? Mas existe sim a demanda. Nós criamos um instituto para isso também, né? Para poder auxiliar, tanto essa demanda ser preenchida por profissionais que queiram, como também auxiliar os órgãos aí a cobrar, né? O que a lei manda. Uma pergunta da Camila, da professora Camila. A maior parte das cavernas do Mato Grosso são de rochas carbonáticas ou areníticas? Então, na região norte, então, essa pergunta, a gente poderia ter pelo número que a gente tem aqui no sistema, no cadastro, é o que a gente pode falar, né? Vocês que são geólogos que sabem onde tem mais calcário, mais arenito. Mas eu acredito, por uma região carbonática, por exemplo, como Nobres, por exemplo, ali é um queijo suíço, tem caverna para todo lado, acho que nem prédio é aconselhável construir ali. Então, nas áreas de arenito, nem sempre a gente encontra caverna, mas nas áreas carbonáticas, sim, né? Sim, não vou falar 100, mas vou falar 90%. Então, eu acredito que em Mato Grosso, a maioria das cavernas são carbonáticas. Né? E quando a gente encontra em arenito, você vê, a aroidiária aqui em Chapada fala que é a maior de arenito do país. Né? Então, quando encontra de arenito, são cavernas geralmente menores, pequenas, não se desenvolve como desenvolve em carbonato, né? Comparando assim, não desenvolve tanto. Volume menor, extensão também. Vitor, pode martelar na caverna? E ainda do Vitor, quais as diferenças internas das cavernas carbonáticas e areníticas?
para as cavernas de rocha dura, de ígnea e metamórfica? Você pode martelar, se você tiver autorização para martelar dentro de caverna, porque, por exemplo, para martelar você vai querer extrair um pedaço da rocha, correto? Então, se você tiver uma autorização, está indo para fazer uma pesquisa, não porque está dentro da caverna, eu acho bonito, quero levar para minha casa. Né? Então, se você tem autorização, vai lá para fazer um estudo, aí está autorizado isso, aí você pode fazer o seu trabalho. Né? E também, uma coisa que a gente faz é ver, preciso mesmo tirar esse pedaço da rocha, e da onde que eu vou tirar esse pedaço? Tem que ser aqui, nesse local tão à vista, ou eu posso pegar no outro local? Né? Outra coisa também, esse material que eu preciso para ver tal mineral, será que já não tem no chão caído? Preciso martelar? Ou eu posso pegar um que já está no chão? Né? Então, a caverna, a gente só de entrar, só de respirar, a gente já altera o ambiente dela, né? Então, eu vejo os profissionais geólogos, espeleólogos, trabalharem dessa forma, né? Tendo esse cuidado com a caverna. Né? Mas se tiver autorização, não tiver outra forma, precisar tirar, aí tem que tirar, né? Está autorizado. Qual foi a outra pergunta? Não, tá. Então era de martelar, e qual a diferença interna entre as cavernas carbonáticas e areníticas e as de rocha dura, ígnea e metamórfica? Então, as cavernas de carbonato, por exemplo, quando a gente entra, a gente logo percebe ela é bem mais ornamentada. Né, falando de geologia da caverna, ela é bem mais ornamentada. Então, onde tem aquelas fraturas na rocha e a água veio, né, com carbono, com CO2, e veio dissolvendo os minerais, a gente vai ver aquela linha ou simplesmente o teto inteiro com espeleotema, que é o resultado da dissolução da rocha. E isso forma paisagens dentro da caverna maravilhosas, né? E diversos espeleotemas são formados. Então, é uma caverna muito ornamentada, bem ornamentada, as de calcário. Quando a gente vai no arenito, não sei se você já viu aqui no da Chapada, é totalmente diferente, né? Chega aqui, não tem estalactite, não tem estalagmite. Por quê? Porque não tem a calcita, né? É uma rocha siliciclástica, com uma dissolução bem mais lenta, não tem a calcita, que é o que dá aquela formação toda no calcário. Então, a gente tem lá as paredes lisas, o teto, aquela laje, né? A gente consegue ver a laje, o teto certinho, o contato. Eu acho muito mais didático quando a caverna de arenito, para explicar até. Então, a gente consegue ver o contato certinho de uma formação com a outra, a fratura da rocha, o qual é responsável pela gênese da caverna. Então, a gente não tem aquela ornamentação toda. Porém, a gente tem, assim, os outros fatores, que são esses que eu falei, né? Fica muito mais didático de se estudar. E eu não sei ainda o porquê que é focado os estudos mais em caverna de calcário, sendo que caverna de arenito a gente consegue ter um olhar, assim, mais voltado, assim, de entender melhor, né? Esteticamente, devido à geologia, a diferença de arenito para o carbonato, eu vejo que é isso, né? Os minerais é que fazem todo esse processo. E tem das rochas mais duras, né? Vai depender do mineral que ele contém. Às vezes, a ígnea, se tem uma quantidade mínima, 1 grau de calcita, por exemplo, ele vai manifestar na caverna. Vai dar solubilidade daquele mineral. Se está numa rocha dura, que ele não tem condição, ele tem é muito difícil ele se dissolver com a chuva ácida, por exemplo, ele vai apresentar menos espeleotema, vai ficar mais exposto às fraturas, né? A gente tem cavernas no norte do Brasil, acredito que aqui no Mato Grosso também, cavernas de minério de ferro, né? E isso atrapalha até na topografia, porque a hora que a gente vai ler o azimuth lá não funciona muito bem o equipamento, né, a bússola. Então, assim, a gente vê canga, né, canga, a gente vê as paredes igual pedra canga, né, não tem muitos espeleotemas também. Então, vai muito da solubilidade dos minerais que está compondo aquela rocha. Sensacional. Nathalie, o pessoal, vários alunos aqui escreveram no tweet, estamos doidos para fazer um campo na caverna, queremos aulas de espeleologia.
De repente, quando a gente voltar aí, ou em algum outro momento, um curso de espeleologia para a gente, fazer alguma extensão, alguma coisa, vamos conversando, né, sobre isso. Os alunos ficaram bem interessados. Que legal, gostei. Que bacana, né? Deixa eu te perguntar alguma coisa. Alguma caverna com desenho rupestre aqui perto? Essa que você mostrou na apresentação, que o pessoal está olhando para o teto, onde que é isso? Então, essa aí é a Pobodiari também. Eles estavam olhando para o teto, a Pobodiari, aqui em Chapada. Eles estavam olhando para o teto porque tem um fungo. Tem gente que fala que é mineral. Eu acho que é um fungo, mas enfim, estamos achando. Estamos precisando de pesquisa, gente. A gente tem que ir lá. Eu entendo um pouquinho de fungo, a galera aí um pouquinho de mineral. Então pronto, nosso campo vai ser lá, tá? Já tem lugar. Aí o que acontece? Ali ele é amarelo, esse material é amarelo. E a água, a caverna, ela transpira igual a gente. Então, há duas formas. Uma é pela água que vem percolando bem lentamente pela rocha, que quando ela aparece no teto da caverna, ela aparece em gotículas. Outra forma é quando a gente tem muita gente dentro da caverna respirando. Então, vai criando aquela umidade, o CO2 vai se precipitando ali e vai formando a água, né, no teto. Mas ali, pelo que eu observo, é pela percolação da água lentamente chegando até o teto da caverna. E aí, quando bate a luz da lanterna, reflete naquele material amarelo. E aí, as pessoas, os guias aqui, enfim, falam que é pote de ouro, teto do pote de ouro, essas coisas, né? Mas é nada mais, nada menos do que o reflexo da luz da lanterna naquele material amarelo. Então, todo mundo para ver, porque é bonito. Achei que fosse algum desenho. Você fala em amarelo, eu penso em enxofre, mas normalmente você sente, né? Lugar que tem enxofre, você sente o cheiro forte também. Mas você falou do inscrição rupestre. Tem várias cavernas do Mato Grosso que tem. Ali eu coloquei uma imagem ali da Cidade de Pedra de Rondonópolis, e lá tem, que é dentro de uma unidade de conservação João Basso. RPPN João Basso. Lá tem diversas cavernas, é todo arenito, e lá foi encontrado tanto inscrições rupestres como material cerâmica dentro das cavernas. A gruta também, Gruta das Onças, que eu falei, que foi o primeiro mapa, também tem inscrições rupestres. As cavernas aqui de Chapada dos Guimarães também tinha, infelizmente não se tem mais, né, devido ao turismo desordenado, não tem mais, mas tem muitas cavernas no Mato Grosso que apresentam, sim, inscrições rupestres, no arqueológico. E isso é uma coisa importante, porque quando você entra numa caverna e você vê inscrições rupestres, qualquer material voltado para a arqueologia, isso já eleva a caverna para a máxima relevância. Ou seja, não pode derrubar, não pode alterar, não pode. Vai ter que mudar a rota da linha de transmissão, ou vai ter que alagar outras cavernas e não essa. A caverna tem que ser preservada. Bacana. E mesmo havendo essa preocupação com a preservação, ainda assim acontece, né? Então, poucos são os empreendimentos que avisam que ali tem alguma caverna ou que fazem estudos para saber o que tem dentro dela, né? Pouco empreendimento, até é um fator que para muitos empreendimentos, né, poxa, vai atrapalhar o nosso trabalho, né, então vou ficar quieto, e se não tem fiscalização, está sujeito a passar batido, né. Isso que é legal a gente registrar. Nathalie, mais uma vez te agradecer. O pessoal aqui da organização está pedindo para eu te avisar que assim que possível a gente vai trazer essa gravação do Twitch para o YouTube. Então, tudo bem, né? Tudo bem. Perfeito. E, mais uma vez, reforçar que a gente vai entrar em contato para, de repente, trazer um curso de espeleologia para cá, como extensão, alguma outra atividade que mais para frente a gente pode combinar. Obrigadão por ter aceito o convite. O pessoal, de verdade, está super empolgado aqui, super elogiando a apresentação. Tá, eu que agradeço a todos vocês que tiveram a paciência de me escutar. Estamos a fim de cursos, é algo que a gente já fez alguns, assim, não pelo Instituto, mas, né, por uma outra instituição, e com certeza a gente pode estar colocando nesse curso aí cavernas carbonáticas, de arenito, para estar conhecendo a diferença de cada uma, e vocês terem contato com a espeleologia, nós estamos à disposição, tá? Agradeço também vocês que entraram em contato comigo, solicitaram essa palestra, que é importante para a gente, esse trabalho da divulgação da espeleologia. Sucesso aí para todos. Obrigada, Nathalie. Obrigada, pessoal. Até a próxima apresentação aí do Pangel.